Pois bem, meus alunos, vamos relembrar rapidamente o que falamos do aborto na aula passada. Existem três tipos de aborto. O aborto do 124, 125 e 126. No 124, a primeira parte do artigo 124 é quando a mulher provoca aborto em si mesma, tá? Por isso é chamado de autoaborto. Na segunda parte, essa mulher, ela não pratica em si mesma, mas ela procura uma clínica, procura um médico, uma benzedeira, uma parteira, vai lá, toma algum remédio, ou abre a perna e a mulher faz a cirurgia, né? Ou então, então o que ela faz? Qual que é a conduta criminosa dela? É consentir que outrem lhe o provoque, tá? Então, na segunda parte é o aborto consentido. A pena é menor, de 1 a 3 anos. Quando eu provoco aborto em mim mesmo, né? Se eu fosse mulher, em mim mesmo, ou quando eu permito que alguém pratique em mim o aborto, eu cometo o crime de pena de 1 a 3 anos. Agora, muito mais grave era o 125, que é a conduta de terceiro vai te pegar à força, pegar a mulher à força e provocar um aborto nela. Já pensou que crueldade? A pena ficou até pequena, aqui de 3 a 10 anos. Você vai arrancar o menino do ventre da mulher contra a vontade dela. Mas o sofrimento dessa mãe. Que desespero, que desumano. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. O pai pega a menina e vai arrastando ela na rua fora. Para que você foi engravidar? Agora você vai ver. E começa a chutar a barriga dela para perder o filho. Provocado por terceiro, o mais grave deles, né? E o 126, provocar aborto com o consentimento da gestante. Que crime que é esse? Ele vai junto com o 124. Eu não falei com vocês que a mulher vai lá numa clínica e permite, consente? Olha, seu médico pode praticar em mim o aborto. Quando ela fala isso e o médico vai lá e pratica nela o aborto, essa terceira pessoa que praticou aborto nela responde por um crime específico no artigo 126, reclusão de 1 a 4 anos. Ok? Então, nós temos 3 abortos diferentes. Relembrando um pouquinho da aula passada ainda, nós classificamos o aborto, tá? Nós vimos que, no que tange a segunda e terceira modalidade de aborto, é um crime comum. O 125 e 126, que é um aborto provocado por terceiro, à força ou com consentimento dela, qualquer pessoa pode cometer. Por isso que é crime comum, né? Nós estudamos que o homicídio era um crime comum, o infanticídio um crime próprio, e o 125 e 26, o aborto causado por terceiro, crime comum também, qualquer um pode cometer, né? Agora, o 124 tem uma particularidade. Qual é o 124? Lembrando, 124 é esse aqui: provocar aborto em si mesmo ou consentir que outro lhe provoque. Nesse 124, nós temos uma terceira classificação. Não é nem crime comum e nem crime próprio. Aqui nós temos um crime de mão própria. O que é crime de mão própria? Eu falei com vocês que é um crime próprio com plus. Ele é mais do que próprio. Ele é próprio também porque ele exige uma qualidade especial do agente. Não é qualquer pessoa que pode cometer um crime de aborto, né? Em si mesma, 124. É só a mulher que está grávida, né? Provocar aborto em si mesma, um homem nunca vai conseguir cometer. Então, já está aí uma qualidade especial, ser mulher, ser uma mulher grávida. Só que mais do que isso, é de mão própria, porque não admite coautoria. Eu não posso delegar para ninguém parte dessa ação. Não tem como eu consentir com outra pessoa. Consentir é próprio de mim. Só eu posso consentir por mim. A própria natureza da palavra consentimento diz respeito à própria pessoa. Então, não tem como ser cometido em coautoria. Por quê? Quando eu provoco em mim mesmo, eu provoquei em mim mesmo. Só eu provoco em mim mesmo. Quando eu consinto que alguém consinta da minha cabeça. É uma concordância do meu querer. Não tem como mais ninguém concordar comigo. Então, ele é mais do que próprio. Ele é crime de mão própria, o artigo 124. Beleza? Ah, então tá bom. Então tá bom.
Falei ainda sobre o elemento subjetivo do aborto, dolo e culpa, tá? Não existe aborto culposo. Professor, mas se ela foi irresponsável, imprudente, fez patinação no gelo com 9 meses de gravidez, caiu, perdeu o filho, vai ser presa, vai ser condenada por aborto culposo? Não. Por quê? Ah, mas foi imprudente. E você não explicou, professor, que imprudência é uma modalidade de culpa? É sim. Ela foi imprudente, modalidade de culpa. Mas, para o crime ser punido por culpa, é só se o Código Penal trouxer essa previsão expressamente. E não é o que ocorreu no crime de aborto. Quando a gente lê o crime de aborto, a gente não tem lá a hipótese de aborto culposo. Não tem. De tal forma que havia no homicídio. No homicídio havia previsão de homicídio culposo. Aqui não há, né? O artigo 19 fala do Código Penal que a pessoa pode ser atribuída responsabilidades para ela, ao menos culposamente, desde que expressamente previsto em lei. E não há essa previsão, tá? E quando a gente for estudar o crime de lesão corporal na próxima aula, a gente vai ver uma questão da lesão corporal seguida de aborto, tá? Aí, na aula passada, eu expliquei para vocês isso, que isso é um crime pré-ter-doloso, que existia dolo na ação de lesionar e culpa na ação de abortar. Mas deixa para a próxima aula de lesão corporal, a gente vai ver isso com mais calma, tá certo? Agora eu quero falar com vocês de uma questão interessante, que é essa aqui, olha. Exceção pluralista à teoria monista. Exceção pluralista à teoria monista. O que é isso, gente? Estão me ouvindo? Estão, né? Ó, a regra geral adotada pelo ordenamento jurídico é que todos que concorrem para o mesmo crime respondem pela mesma infração penal. O que eu quero dizer com isso? Gente, vamos pensar, as pessoas vão combinar um roubo à farmácia, tá? Aí eles combinam assim, ó, você vai entrar armado e vai render o caixa. Você vai ter a função de ficar vigiando a rua, do outro lado da rua, se está vindo a polícia. Você vai ficar responsável em pegar a mochila e colocar o dinheiro dentro, a terceira pessoa. E você, a quarta pessoa, vai ficar responsável por segurar as pessoas que estão dentro da farmácia. Todos os clientes estão lá, você vai jogar no chão e segurar. Ok? Segurar os 4. Prenderam, foram presos, a polícia apurou o crime, foram todos depois indiciados. Por quais crimes vocês acham? Você acha que o advogado de um pode falar assim: ah, o meu cliente só ficou do outro lado da rua vigiando a rua, ele não cometeu roubo, não. Aí o outro fala assim: ah, o meu cliente só segurou o cliente, deu uns tapas nele, então cometeu só lesão corporal. Aí o outro fala assim, o meu advogado do outro: ah, o meu cliente só entrou para a farmácia, ele só invadiu o domicílio, invasão do domicílio, fez mais nada. Quem apontou um revólver foi só aquele ali, só aquele que roubou, na verdade. Gente, não existe isso no Brasil, tá? Todos eles que concorreram para aquele crime, qual seja nesse exemplo, o roubo, todos eles respondem pelo roubo. Mesmo aquele que ficou lá fora, vigiando, que não pegou um revólver, que não pegou em dinheiro. Tá certo? Por quê? Porque nós adotamos no Código Penal a teoria chamada monista, tá? É a regra do artigo 129, desculpa, 29 do Código Penal, tá? Outra maneira de falar isso, olha, ou seja, existe uma única infração penal, independente do número de coautores e partícipes. Nesse meu exemplo do roubo à farmácia, eram 4 autores. E não existem 4 crimes diferentes, existe um crime só, crime de roubo. Porque nós adotamos a teoria monista. Se fosse uma teoria pluralista, ainda poderíamos pensar em um crime para cada um desses integrantes. Se adotássemos a teoria pluralista, nós teríamos um crime para cada integrante. Aqui não. No Brasil,
todos respondem pelo mesmo crime, já que concorreram para o mesmo crime, pelo fato, para a mesma infração. Eles dividiram as funções, mas todos eles trabalharam para que aquele crime ocorresse. O que dá para fazer é, na hora da sentença, da pena, né? A pena deles serem diferentes de acordo com o grau de culpabilidade de cada um. O artigo 29 fala que todos que concorrem para o crime respondem pelo mesmo crime, na medida de sua culpabilidade. Aí é outro 500. Eu estou falando agora de grau de reprovação, de quantum de pena, para o cara que ficou lá fora, para o cara que deu uma coronhada na cabeça do outro, né? Da vítima, que puxou o cabelo, deu tapa na cara e pegou dinheiro. Eu posso fazer uma graduação em relação à reprovabilidade, fazendo uma escala, que o artigo 29 fala, na medida de sua culpabilidade. Mas não posso achar que cada um deles não cometeu o mesmo crime, porque sim, todos eles cometeram o mesmo crime. Ok? E por que eu estou falando isso? Porque aqui no aborto nós temos uma exceção a essa regra geral. Nós temos aqui uma exceção a essa teoria monista. Por isso que a gente chama de exceção, e essa exceção é uma exceção da teoria pluralista dentro dessa regra geral, que é a teoria monista. Por exemplo, antes de falar do exemplo, está escrito o que eu acabei de falar com vocês. Olha, na teoria pluralista, que não é adotada no ordenamento jurídico, nós temos tantos crimes para quantos forem os autores partícipes. Não é adotado aqui. Tá? No aborto, sim, nós temos uma exceção. Por que nós temos uma exceção? Gente, se a gente pegar aquele artigo 124 e 126, vamos relembrar quais artigos são esses. 124 é: a mulher consente que outra lhe provoque. Tá? E quando essa pessoa que vai fazer o aborto nessa mulher, que pediu para ser abortada, vai e provoca nela, esse terceiro que praticou aborto nela responde por um crime e essa mulher responde por outro crime. Isso é uma exceção. Eu acabei de falar para vocês que a regra geral, 99,9% dos casos, todo mundo responde pelo mesmo crime. Aqui seria muito mais fácil se tivesse sido assim. Um artigo só para essa situação. Aborto. Né? Imagina a polícia chegar numa clínica clandestina. Tá? Chegou na clínica clandestina, estoura na porta, todo mundo entrando armado, perdeu, mão para a cabeça. Aí o médico vai, solta o bisturi e congela. Congelou. E a mulher está lá com a perna aberta, congela. Imagina, vamos congelar essa cena. Congelou aquela cena, o médico com o bisturi e a mulher com a perna aberta. Naquele momento ali, éramos para ter um crime só. Porque é um fato só. É a mesma coisa do roubo da farmácia. É a mesma coisa de duas pessoas matando alguém. Um segura, o outro mata. É um homicídio só. Não são dois crimes diferentes. Mas nesse caso específico, nessa cena congelada, nessa cena que eu congelei agora, eu pedi vocês pensarem, mentalizarem essa cena. O médico com bisturi, com fórceps, e a mulher lá, em região, em posição de cirurgia. Era para ser um crime só, mas não é. Mas não é. Nessa cena que eu pedi para congelar, do médico com fórceps, a mulher em posição ginecológica para a cirurgia, são dois crimes diferentes, um para cada agente. A mulher responde pelo artigo 124 e o médico, o parteiro, o açougueiro, quem estiver praticando o aborto, responde pelo 126. Nós temos uma pena mais branda para a mulher que consentiu, ela consentiu que alguém lhe provocasse o aborto. A pena é mais branda do que aquele que praticou o aborto com o consentimento da mulher. Então, nós temos dois crimes para dois autores diferentes no mesmo fato. Qual que é o mesmo fato? Pedir para vocês imaginarem a cena congelada. Né? A polícia arrombando uma clínica clandestina, a mulher na maca, o médico ou quem quer que seja, com fórceps. Nesse caso, nós temos dois crimes. Aí, como eu explico isso? Olha,
do crime de aborto, o médico que levou a efeito as manobras abortivas responderá por uma infração penal. Qual que é? Artigo 126. Aborto provocado com o consentimento da gestante. Pena de 1 a 4 anos. E a gestante por outra. Artigo 124. Consentir que outro lhe provoque o aborto. Pena é menor. Sendo que, de acordo com a teoria monista, se fosse aplicado aqui, deveríamos ter uma única infração penal distribuída entre gestante e médico. Uma única infração penal. E aí ia haver a culpabilidade, o grau de pena diferente na hora da sentença. Aqui foi uma exceção. Fugiu a regra. Então, por isso que, como nós temos aqui uma exceção da teoria pluralista, dentro da nossa teoria monista, a doutrina chama, então, essa questão do aborto de teoria monista temperada, porque é uma teoria monista, mas com uma adaptação, com uma alteração, com uma diferença. Então, nós temos aqui no Brasil a teoria monista temperada. Aplicamos um crime só para um fato só, mas, por conta de algumas exceções, nós chamamos, então, de teoria monista pura, não, temperada. Tá certo? Bacana isso, gente? Muito bacana, né? Muito bom, então. Muito bom. Vamos prosseguir? Faltou esse trecho aqui, ó. Por isso temos exceção. É isso aí. Na prova vão lembrar? Vão, né? Então tá bom. Se Deus quiser. Então tá bom. Gente, quando a gente abre o artigo 128, nós temos lá as causas permissivas de aborto. Tá? Vou compartilhar aqui o Código Penal. Abra o Código Penal de vocês aí, por favor. Não deixe para conhecer o Valdemar no dia da prova da OAB, não. Se for assim no dia, não dá certo. Professor, não deu tempo para fazer a prova. Por que não deu tempo? Porque eu fiquei lá folheando aquele Valdemar, que eu não conhecia ele me conhecia, não achei nada nele. Então tá explicado, né? Deixar por dia, não consegue achar nada. Compartilhando a tela com vocês do Código Penal. Está na tela, ó. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Por médico. Aí chama dois incisos, 1 e 2. O inciso 1 chamado aborto necessário, o inciso 2, aborto no cabo de gravidez resultante de estupro. Então, nós temos duas hipóteses de aborto permitido no Brasil, codificada, e uma terceira, que a gente vai ver na segunda parte dessa aula. Pois bem, quais são as hipóteses em que o aborto é permitido no Brasil? Gente, o primeiro deles que vocês leram ali é o chamado aborto terapêutico ou necessário. O Código Penal chama de aborto necessário, mas a doutrina também o classifica como aborto terapêutico. Quando não há outro meio de salvar a gestante. Há um risco de morte da gestante iminente. Naquele caso em que o parto vai levar à morte da mulher, a gravidez, no modo geral, está levando a mulher a óbito, o médico fala assim, você vai morrer. Então, eu vou ter que tirar o seu menininho, o feto, para que você sobreviva. É um aborto necessário para salvar a vida da gestante. Também chamado de terapêutico, porque, né, uma terapia sendo feita ali para salvar a vida da gestante, né? Agora, tem que ser, gente, uma inexistência de outro meio, né? Já tentou de tudo, não há nenhuma maneira possível de... Tem que escolher mesmo. Nós estamos naquele caso em que se escolhe a vida da mãe ou a vida do filho. Nesse momento apenas, quando chega-se nesse momento, que eu estou diante de um aborto terapêutico. Por quê? Enquanto houver outras maneiras de tentar salvar a vida dos dois, nós temos que tentar. Não é permitido o aborto. Só quando cessam as possibilidades, tá certo?
só quando estamos diante de uma inexistência de outro meio para salvá-la, né? Por isso que eu falei com vocês na primeira aula desse período, quando recordamos a teoria do crime, né? Nós estudamos como culpabilidade, negligência de conduta diversa, quando esse aborto terapêutico como um exemplo, né? Quando não há outra maneira de salvar a vida, a gente pode praticar, então, esse aborto. Tá certo? Há quem entende que é também um excludente de ilicitude, porque aqui nós estamos diante de um estado de necessidade. Tá certo? Agora, muito importante, o que cai em prova geralmente sobre isso é essa última frase, ó. Não é necessário autorização judicial emenda gestante, viu, gente? O que cai em prova de marca X e concurso é essa última frase. Costuma colocar para o aluno, na alternativa, que é necessário uma autorização judicial, ou então coloca que a gestante precisa consentir. A pessoa acha, faz sentido, né? Ainda mais no Brasil, que a justiça hoje faz de tudo, né? Deve precisar da justiça. Mas não, errado, tá? Não precisamos. O artigo 128 não fala desse requisito. O médico ali, com seu conhecimento, né? Com seu conhecimento até doutrinário, existe uma cartilha, existe um padrão de como ele deve agir. Chegou o momento em que o seu paciente está morrendo, ele pode praticar o aborto sem ter que parar, pegar o telefone. Ô, advogado, quero falar aqui, quero falar no setor jurídico do hospital. Para quê? Porque eu estou com a mulher ali que está quase morrendo, inclusive deve ter morrido já, porque eu parei aqui para ligar para vocês, para saber se eu posso fazer um aborto nela aqui, se consegue um mandado de segurança urgente lá no fórum para eu fazer. Não, gente, a mulher vai morrer, né? Se nós estamos diante de um risco iminente de morte, se eu parar para conseguir outra autorização judicial, não faz sentido, né? Mesma coisa a gestante. Mas a maioria das vezes ela vai estar inconsciente, né? Ela está quase morrendo. Então, como que eu vou precisar da autorização dela? Né? O médico fez o juramento de Hipócrates, né? Quando formou, salvar vidas do seu paciente. Né? Ele vai salvar a vida do seu paciente, tá certo? Ok? A não ser que você, grávido, tenha falado para ele antes. Se acontecer qualquer coisa, eu prefiro morrer e salvar meu filho. Caso contrário, ele vai salvar a gestante. Ok? Alguma dúvida? Não, né? Que bom. A segunda hipótese de aborto permitido no Brasil é o chamado aborto humanitário ou aborto sentimental. O que é humanitário e sentimental? Gente, como que eu vou obrigar uma mulher a carregar durante 9 meses um fruto de um estupro? Tá? Por isso que era humanitário, sentimental. Ano passado teve aquele caso, né, no Nordeste, né, da menina de 11 anos, né, que foi estuprada pelo padrasto. Você lembra daquilo? Né, aí foi para um hospital, o hospital não quis fazer o aborto nela, ela foi para o Espírito Santo e lá foi feito. Estão lembrados disso, gente? Sim ou não? E chegou um monte de gente, lembram, né? E chegou um monte de gente à toa na porta do hospital para criticar, gente. Pelo amor de Deus, chegou um monte de pessoas, geralmente de cunho mais religioso, na porta do hospital, começando a gritar à noite que ela não podia abortar. A menina tinha 11 anos, estuprada pelo padrasto, e era obrigada a ficar com o filho, olhar para a carinha do menino e ver, como parece com o papai. A menina era a cara do pai ainda, o estuprador, para piorar a situação. Gente, a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, né? Eu respeito a opinião de quem acha que a vida deve ser preservada, a vida de Deus e tal, mas eu também tenho que respeitar que deve partir da pessoa, deve partir da mãe, ela que tem que escolher se ela quer levar adiante ou não, porque eu obrigá-la é uma crueldade. Ela tem tratamento psicológico, um trauma, foi estuprada por 7 pessoas, engravidou, tá tratamento, você esquece esse fato. Aí você vai e obriga ela ainda a olhar para o menininho toda vez, todo dia, e lembrar da cena.
Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não posso obrigar ninguém a isso. Isso é cruel. Então, pensando nisso, o legislador previu essa hipótese. Essa hipótese de ocorrer um estupro e a vítima quis, mais consentimento dela, ela quis abortar, é igual um aborto legal. As duas coisas devem ocorrer junto. Um estupro, mas pode ser que ela queira, então ninguém vai tirar o filho dela. Ah, não, ela quer fazer o aborto, então tá bom, consentimento, o estupro, mais o consentimento, nós estamos diante de uma hipótese de aborto legal, certo? É uma excludente de licitude por estado de necessidade. Há quem pense também que é uma inexigibilidade de conduta diversa, né, que exclui a culpabilidade. Pode ser tanto uma excludente de licitude quanto uma excludente de culpabilidade. Da mesma maneira, cobrar no concurso. Não é necessária autorização judicial, tá, gente? Mesma coisa. Eu entro na justiça para conseguir, você imagina? A justiça pode demorar, pode ser lenta. A menina nasce, 2 anos, 3 anos. A menina vai fazer uma festa de debutante, 15 anos. E você está esperando o resultado da última instância do seu processo. Você pode abortar ou não, né? Não precisa também. O que precisa, no mínimo, é do boletim de ocorrência, do inquérito policial, né, gente? Até um boletim de ocorrência eu acho muito frágil, né? O médico não deve fazer. Porque a pessoa pode inventar, né? A pessoa pode ir na polícia e falar que foi estuprada. É muito pouco, né? Só um boletim de ocorrência também. Então, né? A pessoa pode ir na polícia e falar fui estuprada. E conta uma história, a polícia vai lavrar o boletim de ocorrência. Né? Então, a doutrina exige que, pelo menos, a mulher mostre para o hospital, para o médico, que há um inquérito instaurado. Porque o inquérito instaurado já vai ter mais prova colhida, né? Foi feito boletim de ocorrência, agora tem um inquérito instaurado, delegado, investigador, legistas, escrivão, todo mundo ali trabalhando para apurar o crime. Foi feito o ACD, foi feito exames dentro do inquérito, foi feito oitiva de testemunho, de suspeito, pedido de prisão, talvez, do estuprador, né? Então, teve um inquérito instaurado, o hospital vai lá e faz sem autorização judicial, que é o que ocorreu lá com aquela menina ano passado, né? Não precisa. Isso as pessoas erram muito em prova, acham que precisa. Não precisa, o artigo 108 não fala desse requisito, tá O certo? professor, Oi. geralmente, sério, só um segundo, professor. Professor, Oi, Elcio. Renato, Renan? Renan, vai lá. Renato, Renato Zanotti. Renato, Vai lá. isso. Ô, professor, geralmente, a gente instaura um inquérito para poder apurar o estupro. Você acha que, no caso, o autor do fato, o investigado no inquérito, que no caso é o estuprador, ele só vai ser preso depois da sentença condenatória ou durante o inquérito mesmo vai pedir, o delegado vai representar pela prisão preventiva dele? Ou só depois da sentença condenatória? Não, ele pode ser preso por prisão cautelares, né? O que são prisão cautelares? São prisões que ocorrem antes de sentenças tramitarem no julgado. Essas operações policiais que a gente vê na televisão, que vocês veem que a gente faz, né? A gente publica aí na imprensa, são prisões antes da sentença condenatória, né? São durante o inquérito. Durante a instrução do inquérito, o delegado, achando que é necessária a sua prisão cautelar, a sua prisão temporária ou preventiva, Quantos anos? a gente representa pela prisão preventiva ou temporária de cidadão, né? No caso do estupro, a gente já pediu várias vezes, a gente costuma pedir sim, né? A gente consegue fazer, consegue essas prisões. Por quê? Vocês vão estudar no Código de Processo Penal que a prisão preventiva tem lugar quando, em linhas gerais, quando a ordem pública está abalada, né? Nesse caso, quase sempre está. Choca a comunidade, né? Causa muito na menina, né? Um problema na família toda.
esse cara solto pode continuar estuprando as pessoas, isso vai provar nesse sentido. E a maioria das vezes vai conseguir, sim, a prisão de um estuprador de forma preventiva. Alguém perguntou mais alguma coisa? Geralmente. Oi? Então, eu entendi. Eu entendi. Isso, igual você vê lá no fórum. Todas as prisões que ele chega lá, que o delegado pede, promotor manifesta e juiz concede ou não. Todos passam na televisão da Lava Jato. Todas as prisões durante o inquérito, né? O delegado federal pediu. Ok? Muito bom. Gente, vai cair agora, a qualquer momento. A segunda parte da aula, eu vou lançar um vídeo para vocês da terceira hipótese, que é uma terceira hipótese que eu gravei, o vídeo, a aula, tá? Falando da terceira hipótese, que é de fetos anencéfalos, tá certo? Bem interessante, não está no Código Penal, mas foi uma terceira causa que o Supremo estabeleceu, tá certo, gente? Então, vou colocar o link para vocês no WhatsApp e no Classroom, tá certo? Beleza? A gente tem uma novela no fundo aí passando de alguém aí.